Eu quero utilizar esse tempo, breve tempo de comunicação, para fazer referência a um acontecimento que completa 10 anos este ano, no dia 10 de dezembro de 2024, Dia Internacional dos Direitos Humanos. A Comissão Nacional da Verdade, criada por lei federal pelo Congresso Nacional há 13 anos, entregava, naquela ocasião, 10 anos se completam este ano, à então presidenta Dilma Rousseff, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Comissão essa criada para exatamente investigar e julgar os crimes cometidos pela ditadura civil-militar, que durou 21 anos, longos e tenebrosos 21 anos. Esse relatório, senhoras e senhores parlamentares, registra dois principais aspectos que o trabalho daquela comissão constatou: que a ditadura civil-militar cometeu crime de lesa humanidade, portanto, crime contra os direitos humanos também, e contra a humanidade. E mais, que as graves violações aos direitos humanos continuam sendo cometidos até os dias de hoje, pela violência policial que dá continuidade nos presídios do Brasil, na periferia pobre dos grandes centros urbanos, a violência contra os pobres, os negros, os excluídos da nossa sociedade. Por que esses crimes continuam a se perpetuar? Porque não se fez a rememoração completa dos crimes da ditadura militar, e também não se fez a reparação dos crimes cometidos e as graves violações aos direitos humanos. Por conta disso também, a democracia brasileira se vê ameaçada permanentemente de sucessivas ameaças de golpes. E isso porque não se fez a reparação dos crimes e não se virou a página daquele triste período da história política do nosso país, que foram os 21 anos da ditadura civil-militar. Senhores deputados, senhoras deputadas, a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade previa, primeiro, resgatar a memória daquele período de exceção em nosso país, de resgatar a verdade histórica, para que as vítimas da ditadura militar pudessem ter reparação e justiça de transição, que é o que é exigido historicamente em todas as ditaduras do mundo, inclusive aqui na América do Sul e no Brasil. É sempre que se segue um período de exceção numa democracia, esse período e os crimes cometidos de exceção e de negação da democracia só se conclui, só se passa limpo essa história quando a reparação se faz e a justiça se cumpre em relação às vítimas dessas ditaduras. E nós sabemos, pelo relatório da Comissão Nacional da Verdade, que completa este mês 10 anos, que não foram poucos os crimes cometidos contra os heróis e as heroínas brasileiras que deram a sua juventude, a sua liberdade, o seu futuro, a sua vida pelas liberdades democráticas em nosso país. Essa é uma história que precisa ser conhecida pela juventude, pelas novas gerações,
para que não haja nenhuma tentativas existem, mas que não prosperem essas tentativas de novos golpes de Estado. As resoluções, que são várias, que vão em número de 29, que é o relatório registra, precisariam ter um encaminhamento, precisariam ter providências, preferiam ter soluções encaminhadas e as ações propostas pelas recomendações da Comissão Nacional da Verdade tivessem seu cumprimento, pudessem ser implementadas. Daí porque eu acabei de entrar com uma representação na Procuradoria-Geral da República para que promova as providências e faça cumprir por parte do Estado brasileiro, do governo brasileiro, as providências para que as recomendações e só para concluir, senhora presidente, as 29 resoluções que constam desse relatório que completa 10 anos sejam efetivamente encaminhadas e sejam de fato cumpridas. Entre elas, a principal delas, entre outras, é que se crie um órgão com a responsabilidade de dar continuidade às ações e às providências previstas no relatório, que está arquivado nos arquivos oficiais e que impede que aquele período possa ser efetivamente conhecido pelas novas gerações, para que a partir daí se possa virar uma página da história brasileira de trágicos 21 anos de perda de liberdades, para que a gente possa impedir que as presentes, atuais tentativas de golpe não prosperem, por honra e homenagem às que deram a vida e a liberdade pela democracia em nosso país. Obrigada, senhora presidente. Eu agradeço a tolerância de tempo que me foi concedida.